Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa quinta aula de introdução ao Novo Testamento 1, é o segundo bloco, segunda parte das nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos trabalhando aqui sobre a questão da língua do Novo Testamento, né, o grego, koiné, a língua do Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento e os manuscritos gregos. Hoje, para a gente começar a compreender um pouco como o Novo Testamento foi formado, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui mais uma vez com vocês o material. E como eu mencionava há pouco, meus irmãos, eu preparei tanto material para vocês aqui e vou estar encaminhando depois nos nossos grupos internos, tá bom? Então, só prosseguindo aqui, a formação e preservação do Novo Testamento, né? Tanto o grego koiné, a formação do cânon, como a crítica textual. Então, falamos aqui um pouco sobre a língua, né? A língua grega, ela tem essa evolução entre o período pré-homérico, depois o grego homérico, que é o clássico, depois esse outro período ático e conquistas, e a formação do grego koiné, como eu mencionei há pouco para os irmãos. A palavra, né, por exemplo, Bíblia Vulgata Latina. O que era Vulgata Latina? É porque ela é vulgar, desprezível? Não, porque na antiguidade a palavra Vulgata era comum, como eu mencionei para vocês. Era algo trivial, era algo ordinário, que fazia parte da ordem. Hoje, para nós, isso já não corresponde mais. Então, assim, tomemos cuidado com algumas palavras, tá bom, meus irmãos? Porque a língua ela é viva, ela vai se mudando com as gerações e com os costumes. É como quando pegamos uma Bíblia em português, por exemplo, que está lá em Coríntios, porque a caridade lembram? Algumas versões antigas, que lá quando falava sobre o amor, não traduzia como amor, trazia como caridade. Lembra se vocês já chegaram a ver essas versões mais antigas ou não? Sim. Já? Agora imagina, né, o Diego, que é o nosso mascote, junto com a Beatriz aqui da classe, né, que ainda nem tem 30 anos de idade tem, chegou para a esposa e falou assim, olha, eu estou morrendo de caridade por você. Quer casar comigo? Né, Diego? Você acha que ela ia casar? Aí eu ia tomar um fora. Aí não ia dar certo, né? Porque a palavra caridade nos séculos, há 2 séculos atrás, tudo bem, tinha uma outra correspondência. Para nós, hoje, é outro significado. Então, grego, koiné, é comum, faz parte ali, né, da cultura comum, se aculturou, mas isso não significa que as obras serão desprezíveis. O grego koiné, ele pode receber esse nome de comum, mas não é jamais vulgar. Pelo contrário, ele é sagrado, é santo, porque Deus perpetuou a sua aliança e a revelação do Salvador nessa língua. Por que foi nessa língua e não foi no classicismo? É óbvio, irmãos, para atingir todas as pessoas, tá bom? Para que todos entendessem. Aí aqui fica claro até um pouco, né, a eleição de Jesus do seu time apostólico. Separou pessoas comuns para pregarem ali no primeiro momento o evangelho. E depois trouxe Paulo para lhe dar aquela, né, aquela fina flor no que se diz respeito à revelação. Deus é sábio, ele sabe como faz todas as coisas. Tá bom? Então, continuando aqui, né? Leia para nós, irmã Sônia. Koiné, o idioma congelado no tempo. Por favor. A anatomia do koiné. Língua da agorá, o idioma comum do povo, do mercado e da diplomacia do mundo helenizado. Influência multiculturais. Contém hebraísmos, palavras egípcias, exemplo, sinape, mostarda, persas,
fenícias e macedônias. O segredo semântico foi abandonado e substituído pelo latim 300 depois de Cristo, no ano 300 depois de Cristo, preservado o exato sentido semântico do Novo Testamento intacto, sem sofrer as mutações modernas. Qualidade textual. Hebreus, Lucas e Paulo lideram em qualidade gramatical. Ápice, 1 Coríntios 13. Apocalipse e Marcos possuem o grego menos refinado. Joia, minha irmã. Olha, então era um idioma comum, né? Fazia parte do povo, mas também da diplomacia. Ou seja, não é porque é comum. Vamos lá, meus irmãos. Quer uma língua mais comum do que o inglês? É uma língua comum. Percebam que quando pegamos o português e o inglês, o grau de dificuldade do português é muito mais difícil do que o inglês. O inglês você é prática, uma linguista prática. Poderíamos dizer que a língua inglesa, principalmente ali com o desdobramento na América, se tornou uma língua comum, mas não é por isso que ela é vulgar, tá bom? Mas, o que é o ágora? Seria das praças, dos debates, dos lugares. Então, houve uma influência e uma adaptação, como mencionamos, né? E essa língua, ela só foi substituída pelo latim aqui por volta do ano 300 depois de Cristo. Então, olha só que interessante, meus irmãos. Deixa eu voltar para o slide anterior. Aqui no século III e no século II, lembrando que século III e século II, Alexandre o Grande é 300 e alguma coisa, e as conquistas dos Ptolomeus, dos Seleucidas, são aqui logo depois, anos 300, anos 200, anos 150, ou seja, se nós pegarmos aqui do ano 300 a.C., por volta disso, com mais 300 depois de Cristo, nós temos 600 anos de história de grego koiné. É pouco tempo de literatura? Jamais. E por que as universidades não estudam isso daqui? Isso daqui, meus irmãos, é uma desonestidade intelectual. Essa língua deveria ser estudada. O que foi escrito nessa língua e esses materiais deveriam ser estudados, em especial a Bíblia e o Novo Testamento. Concorda ou não? Isso é deslealdade intelectual. Porque se nós tivéssemos um material histórico que abrangesse de 500 a 600 anos, deveríamos considerar. Tudo bem? Então perceba que somente com o latim, né, que é por volta do ano 300 depois de Cristo, e olha que curioso, hein? Lembra, o que acontece aqui no ano 300 depois de Cristo? Mais especificamente aqui, 315. Lembram? O que acontece no ano 300? Aqui, meus irmãos, logo nas primeiras décadas, acontecem os grandes éditos de Constantino, aonde ele vai falar, olha, parem de perseguir os cristãos, não persigam mais. E ainda no século IV depois de Cristo, com Teodósio, é quando o cristianismo vira a religião oficial do império. Então, com agora o cristianismo sendo a religião oficial do império, há uma mudança do grego para o latim. Estão entendendo? Então, por isso que é um idioma congelado na história. Porque teve uma história de praticamente de 500 anos que se perpetuou para que aquele documento, que é o Novo Testamento, fosse bem compreendido em qualquer cultura depois disso. Tá bom? Tudo bem? Está entendendo como Deus ele governa sobre tudo, sobre todas as coisas, desde uma forma macro até micro, como a língua, por exemplo? E aqui, leia para nós, minha irmã, esse dado aqui é muito interessante. Olha só. Pode ler, irmã Sônia, por gentileza. A descoberta de Desmond
No século XIX, o alemão Adolf Deismann descobriu milhares de papiros cotidianos dentro de crocodilos empalhados no Egito. Estes documentos provaram definitivamente que o grego bíblico não era um grego sagrado artificial, criado por teólogos, mas sim a verdadeira língua cotidiana do povo comum. Coisa fantástica isso, né, meus irmãos? Aqui, inclusive, alguns estudiosos dizem que eles estavam transportando esse crocodilo e, de repente, houve a quebra de um deles e, quando achou, estava um monte de pergaminhos, papiros, no caso, né? Dentro do crocodilo. Olha que coisa linda. Mostrando que aqui não é uma influência externa para sustentar uma teologia, fazia parte da vida deles, o grego koiné. E aí, o texto sagrado do Novo Testamento foi escrito nessa língua. Tá bom, meus irmãos? Então, continuando aqui, pode ler para nós, irmã Sônia, por gentileza? A evolução. Deu uma falhada. Não sei se foi para mim só, ou se foi para os irmãos também. A evolução do conceito de cano. Origem literal: uma vara ou régua de pedreiros e carpinteiros usada para manter construções em linha reta. Lá no Velho Testamento nós já trabalhamos um pouco sobre isso, mas agora, como estamos no Novo Testamento e faz parte da matéria, então, lembrando o que é cânon, irmãos? É vara de medir, é régua. Era uma régua usada na arquitetura antiga. E depois virou sinônimo de uma valia. Como assim? É o cânon sagrado, ou seja, faz parte dos livros sagrados, dos livros inspirados. Então, quando dizemos que um texto faz parte do cânon, nós estamos querendo dizer que ele é um texto de procedência divina, que Deus deixou para o seu povo, e esse texto deve ser considerado pelo seu povo em todas as gerações. Temos o cânon do Antigo Testamento, e agora nós estamos falando do cânon do Novo Testamento. E por que estamos usando agora a mesma construção? Porque assim como os judeus, na antiga aliança, validaram o que era sagrado ou não, e não pensem vocês que não houve dificuldade para admitir o que era sagrado, porque só recordando um pouco aqui as aulas do Antigo Testamento, lembram que nos dias do profeta Jeremias, o que ele profetizava, o rei não considerava. Sacerdotes também não consideravam. Mas depois que veio o cumprimento das palavras de Jeremias, depois que o povo é levado para o cativeiro babilônico, lá eles tiveram que admitir, sim, o que ele diz é sagrado. E, aliás, estamos aqui porque desobedecemos a voz de Deus que tinha sido dada na boca dos profetas. Ou seja, eles tiveram que admitir, e graças a Deus que lá no cativeiro babilônico eles repensam sobre tudo o que eles fizeram. Então percebam que a expressão cânon é uma coisa que sempre acompanhou a história do povo de Deus. Agora deixa eu só dar um detalhe aqui bem curioso. Olha só que lindo, irmãos. Assim, quando Jesus morre no ano 33, e aí começa a história da igreja primitiva, o Novo Testamento não tinha texto sagrado logo de cara, tá? A igreja, ela se reunia debaixo da autoridade dos líderes. Num primeiro momento se reuniam em casa, e aos sábados se reuniam no templo. Isso foi até a data do ano 70 depois de Cristo, lembra disso? Que aí vem o general Tito, destrói o templo. Aí já não tem mais templo. Mas a igreja, onde ela estava? Ela estava reunida em casas, em lugares dos mais variados. Então, o que acontece? Os textos sagrados do Novo Testamento foram surgindo paulatinamente. Deus foi levantando os apóstolos e os discípulos. E assim o Novo Testamento vai acontecendo na igreja primitiva,
E aí, pastor, então quer dizer, como eles se reuniam para cultuar a Deus? Eles não tinham texto sagrado? Tinham todo o Velho Testamento. Pastor, e o Novo Testamento? Eles tinham os apóstolos, aonde os apóstolos diziam as palavras de Jesus. Ou seja, como que a igreja se reunia? Pedro sentava entre muitos e dizia, olha, o mestre, em certa ocasião, disse isso, ensinou isso. Aí Tiago validava, João validava, e assim a igreja foi crescendo na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos, num primeiro momento, eram os representantes legais das palavras de Jesus. Essa igreja foi crescendo, as perseguições foram aumentando, e aí o Espírito Santo, em loco, olha, percebam, o Novo Testamento vai sendo construído espontaneamente, segundo a agenda do Espírito Santo. Coisa linda, meus irmãos. Perceba, a gente pensa que foi assim, né? Pedro chegou e falou, Tiago, João, senta aí. Mateus, escreve. Vamos agora escrever o Evangelho de Mateus. Marcos, discípulo meu, escreve. Não foi assim. Não era como uma faculdade, tudo ali dentro de uma caixinha. Não, as coisas aconteceram, tá bom? Então, aqui a gente está simplesmente falando, a gente vai chegar lá, mas é importante vocês entenderem que no primeiro século, ou seja, logo depois da morte de Jesus no ano 30, até por volta do ano 100, que o Novo Testamento vai ser edificado, vai ser confeccionado. Mas não tem assim uma ordem propriamente dita. E vocês vão aprender aqui que a ordem que está no Novo Testamento não necessariamente foi a ordem que foi acontecendo, tá bom? Vocês verão que o primeiro livro não é necessariamente Mateus, Marcos, Lucas, João, né? A gente tem essa ideia que o Novo Testamento foi escrito dessa forma. Primeiro os 4 evangelhos, depois Atos. Não, meus irmãos, não foi assim. A estrutura do Novo Testamento tem um objetivo. A igreja, quando ela estrutura os 4 evangelhos em primeiro lugar, depois o livro de Atos e depois as cartas, ela vem dando uma ideia de estrutura, mas ela não necessariamente aconteceu nessa ordem, tá bom? A gente vai chegar lá, tá joia? Então, leia agora aqui para nós, irmãs, segundo bloco, por gentileza. Filosofia grega. Aristóteles definiu o homem bom como a régua ou a medida, metron, exata da verdade. Ou seja, na cultura grega já usava essa medida para o homem bom, como uma ideia ética e moral. Mas aqui a gente estava falando do cânon não como uma medida ética moral, mas como uma medida espiritual. Tá? Pode ler para nós aqui, minha irmã, por favor? Uso no Novo Testamento uma regra moral para a vida, Gálatas 6:4, ou a esfera de ação demarcada por Deus, 2 Coríntios 10:13. Aqui só está citando que a palavra cânon está nesses textos dessa forma, mas não necessariamente para significar aquilo que entendemos como cânon do Novo Testamento, só porque era uma palavra usada também no Novo Testamento. Assim como na filosofia grega se usava a palavra cânon, o Novo Testamento também usa a palavra cânon. É que aí, para nós, tornou-se esse sentido final. Pode ler para nós, irmã? O sentido final eclesiástico. O corpo de escritos com autoridade normativa e divina para a fé cristã, em contraste absoluto com a literatura contemporânea não inspirada. Ou seja, o propósito do cânon é exatamente esse. É um corpo escrito com autoridade normativa e divina. Por quê? Irmãos, assim como nesses primeiros 100 anos, vocês vão se lembrar que em uma das experiências lá em Atos, alguém quis comprar o dom do Espírito Santo, lembra? Simão? E ali os apóstolos repreendem ele, porque ele estava querendo comprar. Então, graças a Deus, durante esses 100 primeiros anos, a figura e a presença apostólica neutralizava as heresias. Mas era comum que houvesse alguns
como alguns que perseguiram Paulo, desprezaram Paulo. Perceba que Pedro vai falar que existem pessoas que estavam distorcendo as palavras de Paulo, mas os apóstolos estavam vivos para repreender esses. E depois que os apóstolos morrem? Então vão surgindo novas falsas doutrinas. E aí onde os pais da igreja vão então dizendo, não, isso daqui não é literatura sagrada, porque os nossos irmãos apóstolos, eles foram de fato a autoridade normativa e divina para deixar a revelação do Novo Testamento. E aqui surgem os livros apócrifos. Por isso que faz essa separação entre o que é canônico e o que não é canônico, ou o que é chamado apócrifo, ou não inspirado, tá bom? Como sempre, meus irmãos, se temos falsos profetas hoje, por que não haveriam antigamente, né? Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida? A matriz de avaliação do cânon. Para um livro entrar para o cânon do Novo Testamento, ele precisava desses 6 itens. A apostolicidade, circulação e uso, caráter concreto, ortodoxia, autoridade divina e leitura pública. Leia para nós, irmã Sônia, por gentileza, apostolicidade. Escrito por um dos 12 apóstolos ou possuidor de imprimatur apostólico, contato próximo e comissionado. Ou seja, se ele não fosse apóstolo, ele precisava ter a impressão do apóstolo, a assinatura do apóstolo. Por exemplo, irmãos, Marcos, o Evangelho de Marcos. Marcos era apóstolo? O que vocês já aprenderam nos livros textos que vocês estão lendo? Marcos era apóstolo? João Marcos? Era discípulo, né? De quem, principalmente? De Paulo? João Batista, né? Não. Hã? João Batista? Não. Não, né? Ele era discípulo, pelo menos na tradição vai falar que ele era discípulo de Pedro, João Marcos. E Lucas era discípulo de quem? Lembra que Lucas foi ganho numa das viagens de Paulo. Então, olha só que interessante, antecipando algo. O Evangelho de Marcos, possivelmente, não é apenas de Marcos, é o Evangelho de Pedro, que Pedro passou para João Marcos. João Marcos, a gente vai chegar lá. Ele foi tocado pelo Espírito Santo e aí, então houve o quê? A impressão apostólica. Estava debaixo da autoridade apostólica. Percebam que depois, na segunda viagem missionária de Paulo, onde aquela grande briga entre Paulo e Barnabé, Paulo vai para um lugar e Barnabé vai com João Marcos. Perceba que João Marcos foi tanto discípulo de Pedro, quanto também discípulo de Barnabé. O patrono de quem? De Paulo. Porque quem chama Paulo para Antioquia da Síria é Barnabé. E o Novo Testamento vai falar que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Tanto é que na primeira viagem missionária, separai-me Barnabé e Paulo. Barnabé, possivelmente, é aquele que começa conduzindo Paulo, depois Paulo pega e ganha o protagonismo. Então, olha que interessante. Então, João Marcos, ele era discípulo tanto de Pedro quanto de Barnabé. E aí, tinha a impressão ou não? E Lucas, irmãos? A mesma coisa. Estão entendendo? Lucas, ele não era um apóstolo, mas Lucas, ele era discípulo de um apóstolo. Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Sim. Pode ver que lá em Atos 13, 12, diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Não é Saulo e Barnabé. Dá a ideia aqui que aqui
Barnabé estava conduzindo Paulo. E aí diz no versículo 3, para a obra que os tenho chamado, então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, chegando em Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Que João é esse? Possivelmente João Marcos. Tá bom? Ou seja, João Marcos foi discípulo de Pedro, foi discípulo de Barnabé e até de Paulo. Tá bom ou não? Oh, meu Deus do céu. Eu tive aula com o pastor Ernesto Anini, meus irmãos. É bom demais ter um tigrão, chapelão que cuida da gente, que ensina a gente. Vocês não imaginam as lições que estão imprimidas na minha alma por causa do pastor Ernesto Anini e do pastor Paulo. Foram os meus grandes líderes na teologia. E depois eu fui aprendendo com tantos outros gigantes. E por isso que estou aqui, né, honrando aquilo que um dia Deus me ensinou com eles. Então, assim, é maravilhoso você ter referências boas que te conduzem, tá bom? Então, apostolocidade ficou claro? Circulação e uso, irmãos. Leia para mim, irmã, por gentileza. Reconhecimento orgânico pela comunidade cristã universal. Exemplo, Hebreus foi aceito por sua alta qualidade, apesar da autoria anônima. Ou seja, era muito comum. O livro de Hebreus está espalhado nas igrejas. Quem escreveu Hebreus, irmãos? Nós não sabemos. Durante muitos anos e séculos se dizia que era Paulo, mas quando os estudiosos foram fazer uma lição de casa com relação à língua, a maneira de escrever, viram que possivelmente não é Paulo. Mas eu deduzo que foi algum discípulo de Paulo. Quem sabe, né, Timóteo? Pode ter sido. Pode ter sido. Mas uma pessoa que aprendeu muito. Mas nós não sabemos quem escreveu Hebreus. Mas ele tinha circulação. Tá bom, meus irmãos? Então, caráter concreto, leia para nós, irmão, por gentileza. Apresentação factual e histórica, sem ficção. Exemplos, Atos de Apóstolos e Tecla foi rejeitada por Tertuliano como sendo mera ficção. Ou seja, olha que interessante. Então, quando não tinha esse caráter concreto, não tem jeito. Ó, Atos de Paulo e Teca foi rejeitado. Por quê? Porque não tinha esse caráter concreto, factual, histórico. Né? Alguns livros foram criados como ficção. Irmão, vamos lá, hoje, quantas vezes a gente vê uma besteira no púlpito? A pessoa prega como se estivesse falando, como se fosse revelação. Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, irmãos. Eu sei que no calor da oratória a gente pode cometer alguns deslizes. Muitas vezes de a gente esquecer de dizer eu penso, eu acho. Tá entendendo? Por exemplo, esse domingo eu preguei sobre Maria e José. E ali eu criei várias especulações. E muitas vezes eu tomo todo cuidado de dizer, olha, irmãos, eu imagino que, eu acho que, eu penso que. Mas percebam que antigamente, muitas vezes a pessoa escrevia e não colocava, não se sabe o porquê, que, olha, isso daqui é uma ideia minha, é o que eu penso. E aí, por isso que muitos livros foram colocados dentro da categoria de apócrifos, né? Aqui outra importância, leia para nós, irmã, ortodoxia, por gentileza. Exposição puramente fiel da vontade de Cristo. Exemplo, Bispo Serapião rejeitou o evangelho de Pedro após descobrir contaminações da heresia doceta. Depois, em teologia sistemática, nós vamos trabalhar bastante sobre o docetismo. Então, percebam que aqui o pastor Serapião rejeitou o evangelho de Pedro. Circulava em certas regiões. Irmãos, hoje nós temos um mundo sem fronteiras. A gente pode pegar agora um trabalho de um aluno que está copiando algo,
E a gente pode buscar lá na internet. Esse trabalho aqui foi cópia? Entregue na hora o plágio, né? Porque hoje facilitou. Até uns dias atrás, uma pessoa podia copiar algo de alguém, até o professor descobrir que era uma cópia, demorava. Mas hoje, esse mundo digital, copiar a ideia de alguém, isso é um plágio, né? É facinho de saber. Pode ver que hoje os vídeos, quando você pega e prega uma mesma mensagem de outra pessoa, ali muitas vezes ele é barrado na monetização, porque é praticamente a cópia daquela pessoa, ou seja, direitos autorais. Então você vê, hoje é muito fácil a gente saber isso, mas e na antiguidade? Imagina naqueles dias da igreja primitiva, né? Tá bom? A autoridade divina, leia para nós, irmã, por favor. Equiparado ao Antigo Testamento, exemplo, a Epístola de Barnabé, 130 depois de Cristo, cita Mateus com a fórmula suprema Gegraptai. Está escrito. Então perceba que aqui eles tentam copiar a Epístola de Barnabé, é outro livro apócrifo. Ele tenta fazer usar, né, as expressões, mas não tem a autoridade divina. A igreja, ou seja, a ortodoxia, ou seja, né, aqueles que lideram, viam que esses escritos aqui não são inspirados, tá bom? E o último ponto, leitura pública, meus irmãos. Até porque, imaginem o seguinte, irmãos, somos uma igreja recém-edificada, queremos comer o quê? A grama de Deus. Quem é os canais repletos de autoridade? Os apóstolos, os discípulos. A gente não ia querer nada mais, nada menos do que textos que eles dessem um respaldo. Então, a leitura pública, ela se tornou algo comum. Por isso que era comum numa igreja pegar o texto, copiar e passar para outras igrejas, e havia essa troca de cartas. Pode ver que o Paulo, no Novo Testamento, vai dar essa recomendação. Tá bom? Leia para nós, por favor, irmã. Leitura pública. Textos que possuíam peso e características adequadas para a instrução solene das congregações durante os cultos dominicais. E aqui, por essa razão, meus irmãos, que vocês vão ver já já, que o Novo Testamento tem tanto material, e é maravilhoso isso. Nós temos uma produção literária abundante por causa disso. Por isso que temos muitos textos do Novo Testamento. O acervo histórico e arqueológico do Novo Testamento é, assim, uma das obras mais completas na história. Aí eu te pergunto, seria por acaso isso? Ou seria Deus já permitindo o DNA dele na história para mostrar para todas as gerações? Meus servos, eu deixei assim porque no futuro eu questionar sobre a minha existência, a existência da igreja, da minha obra. Estão entendendo, meus irmãos? Então, a leitura pública foi uma das coisas que mais ajudou, tá bom? Tudo bem até aí? Essa é a matriz da avaliação do cânon, tá? Diegão, leia para nós agora, por gentileza, a formalização histórica do cânon. Por gentileza. Passou só uma ressalva aqui. Essa questão da avaliação do cânon foi importante para mim, porque quando eu estava lendo o livro de Macabeus lá, o primeiro livro de Macabeus, eu fiquei me perguntando por que o livro não foi considerado um livro para entrar no cânon. Porque o primeiro Macabeus é bastante interessante. Só que aí no segundo eu vi que eles tinham algumas práticas lá, como a questão do orar pelos mortos. Eles acreditavam que o morto tinha salvação e tal. Aí eu comecei a entender o porquê. E agora vendo, né, a questão do processo, aí consigo entender mais ainda agora. Sim, exatamente. Fica claro para nós, né, ou melhor, Diego, quando a gente pega para nós um livro apócrifo,
ele vai ter mais peso, num primeiro momento, do que para eles na igreja primitiva. Porque nós olhamos assim, não, por que esse livro não foi aceito? A gente olha assim de uma forma mais superficial. Mas a gente tem que lembrar que se não passou pelo critério apostólico ou aqui da ortodoxia, Diego, é porque realmente tinham coisas que iam contra. Eu vou fazer uma outra citação aqui para vocês. Um livro chamado Didaquê. A gente já citou no passado sobre ele e vou tocar mais no assunto. O que era o Didaquê, irmãos? Era o manual da igreja primitiva. Um manual bem objetivo. Sabe hoje, por exemplo, quando a gente tem um manual, o que é uma igreja protestante? Ela precisa ter um pastor, precisa ter um grupo, não é assim? A gente não tem um modelo para formar uma igreja hoje? Pois é, o Didaquê, ele era um livro de instruções e práticas, dando uma recomendação às igrejas e aos discípulos como se cuidarem e como cuidarem da igreja e como se preservarem. Durante esse período da história da igreja, eles viram o Didaquê como uma ferramenta útil. E por que o Didaquê não virou um livro canônico? Porque ele não tinha essa necessidade. É um livro de recomendação. Mas é um livro, vamos dizer assim, que tem heresia? Não, não tem heresia. Mas ele não é um livro escrito por um apóstolo. Mas é um livro que tem recomendações úteis para a igreja. Então, Diego, quando a gente pega realmente um Macabeus, a gente vê o quanto é importante a gente ter esses critérios, né, da apostolocidade, a circulação e uso, o caráter concreto, a ortodoxia, a autoridade divina e a leitura pública. Porque, Diego, hoje não tem pastor vaidoso? Não tem pessoas que gostam de ter seu grupo, as suas revelações? Você acha que isso é só hoje? Claro que não, meus irmãos. Aqui no primeiro século, ainda com a presença dos apóstolos, eles neutralizaram muitas coisas. Mas logo no início do segundo século, já foram surgindo os heréticos. Pastor, por que não surgiu muito herético? É simples, irmãos, porque a igreja aqui era perseguida. Muitas vezes o imperador romano mandava matar os cristãos de uma região. Você ia querer ser um herético de um grupo que pode ser morto? Agora eu te pergunto, e depois do final ali, ou o início do quarto século em diante, que aí já o cristianismo vira religião oficial, você acha que não tinham pessoas agora querendo dominar esse quinhão, dominar essa turma, essa região em nome de Deus? É aqui que descabela e se desregra muita coisa, entendeu? Porque agora, com a liberação do Estado, um falso profeta deitava e rolava, entendeu? Então é isso aí, Diego. Tá bom? Então, Entendi. joia. Leia. Quer fazer mais algum comentário, Diego? Não, só isso mesmo. Joia, muito bom. Então leia para nós, Diego. A formalização histórica do cânon. Igreja primitiva. Clemente de Alexandria cunha o termo cânon eclesiástico para designar a harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. Olha só, Clemente de Alexandria já chamava, olha, o cânon eclesiástico, ou seja, os livros sagrados da igreja. Aqui a gente está falando, irmãos, dos primeiros séculos, ó, aqui, 266, no meio das perseguições, o Concílio de Antioquia. Lê para nós, irmão. 266 depois de Cristo. Concílio de Antioquia. A doutrina de Paulo e Samosata é oficialmente declarada estranha ao cânon. Ou seja, esse tal de Paulo, que tinha ali o seu grupo, os seus escritos, ele já foi descartado. Por quê? Porque eram pessoas que começavam com os ensinos errados. Continua para a gente. Aqui, 373, aqui já temos a figura, em 315 lá, com Constantino. Depois, aqui a igreja já está vivendo períodos de certa tranquilidade, tá bom? Porque Constantino já tinha apaziguado, aqui já surgem as primeiras basílicas, vocês vão aprender bastante história eclesiástica. E então, o que acontece? Aqui já é um período de muita paz, tá bom? Então, leia para nós.
363 depois de Cristo. Concílio de Laodiceia. Reconhece oficialmente 26 dos 27 livros, excluindo temporariamente apenas o livro do Apocalipse. Ou seja, nesse concílio se determinar, olha, desses 27 livros, deixamos aqui Apocalipse, mas esses 26, de fato, é os textos apostólicos. Pastor Rai, por que Apocalipse foi deixado de lado? Meus irmãos, vamos lá. Até hoje, Apocalipse é carne de pescoço ou não? É fácil de entender? Até hoje a gente temos tantos acontecimentos, para nós é mais fácil de entender. Mas no início, entender Apocalipse era muito difícil. Concorda? Tá bom? Então, continua para a gente, Diego, por gentileza. Até na NVI é difícil de entender. Até na NVI. Na linguagem de hoje é difícil, né, Diego? 360 depois de Cristo. Carta de Páscoa de Atanásio. Apresenta a primeira lista formal, contendo exatamente e unicamente os 27 livros do Novo Testamento atual. Então, notem bem que não foi a igreja propriamente dito que definiu, que marcou. Ela só aceitou aquilo que nos primeiros séculos já era. Ela somente disse, olha, é isso daqui mesmo. É o que a gente vem conservando. Percebam que há uma grande diferença entre a aceitação e a minha opinião formal. Eu sei que parece que é a mesma coisa, mas não é, meus irmãos. É muito diferente isso. Porque quando a gente dá à igreja o direito dela dizer o que é ou o que não é, é como se ela tivesse autoridade sobre. E, na realidade, a igreja ela é criada a partir da Bíblia. E não é ela que cria a Bíblia. Estão entendendo, meus irmãos? Olha como é sutil. As escrituras formam a igreja. E essa igreja vai existindo no meio de toda perseguição, de toda negação, de toda luta. No momento de paz, eles simplesmente dizem, não é, realmente, são esses livros os que, de fato, os trouxeram até aqui. Eles validam. A validação é uma atestação dizendo, somos fruto disso daqui. No momento em que nós dizemos que é a igreja que forma o Novo Testamento, nós estamos dando à igreja uma autoridade que ela não tem. Porque, na realidade, é o Novo Testamento que cria a igreja e não é a igreja que cria o cânon. A igreja valida, ela reconhece, ela admite. Tudo bem, nenhum problema. É como eu dizer... vamos lá, vamos aplicar aqui, meus irmãos. Eu sou pastor de uma igreja, e nem por isso a igreja é minha. Eu existo porque Deus criou uma igreja, e no projeto igreja, Deus separa pessoas com dons do poder, pelo poder do Espírito Santo, para cuidar dessa igreja, e eu fui agraciado por isso, e eu agora sou ministro, mas eu, cuidando de uma igreja, mesmo que fosse muitas igrejas e muitos grupos, eu não sou maior do que, eu sou servo de. Eu reconheço a igreja, mas admito que ela está sobre mim. Por quê? Porque ela é um projeto maior. Eu fui envolvido por esse projeto, e não o contrário. Estão entendendo como é sutil? Tá bom? Ficou claro ou não? Alguma dúvida sobre isso? Por que eu estou falando isso, irmãos? É por causa daqui que nasce aquilo que a Igreja Católica chama de tradição, ou chama também de magistratura. O que a Igreja Católica está fundamentada? Ela está fundamentada na Bíblia, na tradição e na magistratura. Ou seja, já que a tradição e a magistratura dizem que tem autoridade sobre a Bíblia, esses três pés formam a Igreja Católica. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos e somos frutos das Escrituras. Ela está sobre nós. Na nossa igreja tem tradição? Tem. E a nossa igreja também tem magistratura. Mas o que está sobre nós? As Escrituras. Poderia até dizer que é o inverso. Nós estamos fundamentados no ensino dos apóstolos, que é as Escrituras. Temos tradição e temos magistratura. Nenhum problema. Tá bom?
Mas a nossa magistratura e a nossa tradição não estão em pé de igualdade. Elas servem a igreja, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? E aqui vem o concílio de Cartago. Leia para nós. 397 depois de Cristo. 3. Concílio de Cartago. Com a presença influente de Agostinho, consolida-se e reconhece-se universalmente todos os 27 livros do Novo Testamento. Maravilhoso ou não? Ou seja, aqui em 363, 360, percebam, aqui já era debatido nessas partes o que era cano ou o que não era. Mas percebam as grandes autoridades dizendo, não, aqui é o Novo Testamento, são esses 27 livros e ponto final. Não precisavam de mais nada. Percebam que é daqui em diante que a Igreja Católica vai se enveredar para o romanismo. Tá bom, meus irmãos? Lembram que eu falei que o grego koiné começou lá por volta do século IV a.C. e ela vai até o século IV aqui depois de Cristo? Percebam, são entre 500 a 600 anos de história de grego koiné. Somente agora que vai surgir o texto de Jerônimo, que é a Vulgata Latina. Só para vocês terem uma ideia, quem fez aqui história eclesiástica, irmãos? Só para eu lembrar. Diego, você fez história eclesiástica, não? Não, né? Não, não. Não. Eu Acho que o lembro Tomé, agora. não sei se o Tomé fez, mas história eclesiástica, quando a gente está trabalhando, história eclesiástica 1, eu faço um comentário sobre Jerônimo, né? Que faz a tradução da Bíblia do hebraico e do grego para o latim. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que a igreja naqueles dias aceitou a tradução no latim com facilidade? O que vocês acham? Não. Já ouviram alguma coisa sobre isso? Nunca ouvi, não. No mundo religioso cristão, até então, só existia a Bíblia em grego. Até o Velho Testamento era lido em grego, por causa da Septuaginta, lembra? Nos dias de Jesus, eles liam já o Velho Testamento em grego. Mas agora esse evangelho chegou no mundo. O mundo falava o quê? Falava grego. Então, quando alguém queria ler o Velho Testamento, você acha que eles liam em hebraico ou liam em grego? Liam em grego. Veio o Novo Testamento. O Novo Testamento vem em que língua? Grego. Que língua? Koiné. Percebam, tanto o Velho Testamento, na versão dos 70, quanto o Novo Testamento, é o que? Grego koiné. Então, o mundo foi evangelizado pelo grego koiné. Roma, as cidades da Macedônia, da Ásia, África, tudo. Quando Jerônimo quis fazer uma versão em latim, foi um pega para capar. Foi uma luta, porque eles disseram, nós não podemos mexer na língua de Deus. Eles tinham tanta reverência. E Jerônimo, então, vai à igreja e explica, dizendo, olha, o Velho Testamento, antes de ser escrito em grego, era escrito em hebraico e algumas porções em aramaico. Deus permitiu, né, nos dias da helenização, essa versão para o grego, para preparar o terreno para o grande advento, que era Jesus, e para preparar também a igreja para evangelizar o mundo. Ou seja, hoje o Império Romano fala latim. O mundo está falando também latim. Então, aqui em Roma, por exemplo, muitas pessoas estão perdendo o contato do grego e estão falando só em latim. E como que a gente vai evangelizar eles? Aí é onde Jerônimo faz aquilo que Lutero fez. Traduz a Bíblia do hebraico, do grego, para o latim. No primeiro momento, nos concílios, houve discussões ferrenhas, mas depois eles entenderam que era necessário. Agora, olha que curioso, só no romanismo o latim vira uma língua sagrada. Quando Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão, houve briga. Deveria ter tido briga, meus irmãos? Nunca. Um pouco antes, quando houve outros padres que fizeram a tradução para o inglês, houve briga e perseguição. Por quê? Porque agora a Bíblia virou o quê? Um livro de poder de um grupo. Que grupo? Do catolicismo romano e do ortodoxo grego, unido aos reis.
então eles não queriam que o povo conhecesse as Escrituras na sua essência. Entenderam, irmãos? Olha como a história ensina muito para nós, tá bom? Tudo bem até aí? Sim. Tranquilo? Alguma pergunta? Não. Então, agora vamos parar aqui, meus irmãos, para a gente ir para o último bloco, né? Para a gente terminar essa parte, tá bom? Vamos parar aqui, que a gente vai falar um pouco agora sobre a ciência da crítica textual, tá? Que a gente vai entrar agora para aquele ponto sobre as discussões, né? Com relação aos manuscritos, tá bom? Então, alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Podemos parar? Eu vou dar uma pausa, então voltamos em instantes.